E aí pessoal, mais um vídeo aula de site xtutorial.com. Sou Manuel Campos aí dando continuação aí ao como criar um site né, completo aí com HTML. Então vamos lá, utilizar aí a gente já tem aí o título, né? Temos aí algumas já configurações. Então vamos fazer o seguinte. Eu quero, por exemplo, que aqui no nosso topo, né? Eu até mudei aqui a cor do topo para preto, certo? Só mudar lá, né, no background. Então eu quero que tenha uma imagem, tipo um logo aqui do lado, certo? Com a imagem que você escolha aí, com uma imagem qualquer. Então a gente vai ser o seguinte. Primeiro você tem que ter a imagem em algum lugar. Por exemplo, a mesma pasta aí, a pasta do seu site. Eu já criei aqui dentro da pasta a raiz do site, eu criei uma outra pasta chamada imgs. E dentro dessa pasta eu coloquei a imagem. Essa pasta aqui não precisa ser necessariamente img, certo? Você pode colocar qualquer nome. E o nome da imagem também não precisa ser esse daí. Você pode botar qualquer um. Então como é que a gente vai fazer isso? Tem uma tag, né, no HTML chamada img, que você pode adicionar imagens. Você abre a tag img. Antes de fechar você bota img, né, e bota src. E coloca o diretório, né, o link da sua imagem. Então, como a nossa pasta está dentro da raiz, como a nossa imagem está dentro de uma pasta que está dentro da pasta raiz do site, então como é que a gente vai fazer assim, esse negócio? Vamos botar o nome da pasta, imgs, depois o nome da imagem, img.png. Pode ser qualquer nome, certo? Qualquer nome aí, em qualquer formato. Vamos fechar a tag. Pronto. Aqui a gente já adiciona já adiciona aqui a imagem. Agora pra gente dar aí uma estilizada, como é que a gente vai fazer isso? Vamos alinhar essa imagem à esquerda e que esse título aqui fique do lado da imagem, não embaixo, como vocês podem ver que está aqui, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro temos que ter uma div que controle tudo isso. Como assim? Temos que ter uma div aqui. Essa div aqui, ó, essa div topo, ela simplesmente só é nosso topo, é aquele topo que vai de um lado a outro e com a cor preta, só aquilo. Então temos que ter uma div para que não fique desorganizada a nossa imagem. Então vamos criar aqui uma div, vamos logo criar, depois eu explico, chamada topo centro, certo? Então vamos criar essa div. Opa, não fecha agora, fecha lá depois né, certo. E dentro nós temos aqui essa div, e dentro dessa div vamos colocar uma outra div que controle esse nossa img e nosso na verdade a gente pode fazer outro jeito aqui, ó, um negócio legal. Não precisa nem criar outro div, simplesmente vamos colocar aqui um h1, certo? Essa h1 é um para título, certo? Uma tag para título. Vamos colocar h1, fechou h1, e vamos lá no CSS agora, né? Temos aqui a div topo, né? Então vamos ter aqui a outra topo centro, certo? Quero que essa topo centro tenha uma largura de 900 pixels. De 900 pixels, certo? E só isso, uma largura de 900 pixels. Agora, dentro dessa div topo, certo? Dentro dela você tem a imagem, né? Você tem aquela imagem e tem o título, certo? Então você coloca aqui topo underline centro. Agora você não, aí bota aqui img. Por quê? Porque se você simplesmente botar só a tag img, você vai modificar todas as imagens que tiver dentro lá do site. Então a gente daqui dá um endereço praticamente da imagem, né? Você diz
que só vai modificar a imagem que tiver nessa div aqui com essa ID, certo? Que é topo centro, que só vai modificar aquela que está no nosso topo lá, certo? E eu dei um espaçamento aqui só por questão de organização, você não é obrigatório, mas eu acho legal para organizar, porque quer dizer que esse daqui pertence a esse de cima, certo? Então, essa IMG eu quero que ela flutue, certo? Flutue à esquerda, porque eu quero que ela se alinhe à esquerda, certo? Então ela flutue em relação a essa div aqui, topo, centro. Quero que ela flutue à esquerda. Vamos atualizar, né? Pronto, tá flutuando à esquerda, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no tempo, né? Mas aí temos tempo. Agora que você perceber aqui, ela flutuou, mas flutuou totalmente. Eu quero que ela fique centralizada, mas que fique essa imagem fique flutuando na esquerda e essa daqui fica alinhada à direita, certo? Então a gente vai fazer o seguinte: no nosso HTML a gente tem que definir aqui como um centro, né? A gente tem que atribuir aqui centro a essa div. Então vamos botar aqui, fechou o center. Como você já sabe, o center, né, faz isso. Opa, esqueci de fechar aqui. Center faz isso. Então você vai lá, ó, e ele já fica centralizado, legalzinho, bonitinho, certo? Agora vamos modificar esse xditorial aqui que está dentro de uma tag h1, né? Então vamos aqui no código. Essa tag h1 está dentro do nosso topo centro, nossa div topo centro. Então vamos colocar aqui topo centro h1, pelo mesmo motivo, porque se a gente colocar simplesmente a tag h1, ele vai modificar todas as h1 do site. Então vamos deixar ela atribuir com tamanho, vamos botar 65, opa, font size, certo, para tamanho de 65 pixels. Então font size 65 pixels. Deixa eu ver o que eu quero mais. Vamos atualizar aqui. Vamos botar aqui alguma fonte family que é um Arial, certo? Se você for lá no site, atualiza, você vê, né, já está configurado com Arial, legalzinho, mas ele tá lá no topo mesmo, ele tá muito alto. Eu quero que ele fique meio que centralizado aqui, entendeu? Centralizado aqui, certo? E então como é que a gente pode fazer isso? Seguinte, tem vários métodos. Você pode fazer um mais simples, que é o line height, certo? Line height, que é para você alinhar, para você centralizar de acordo com a vertical, certo? Como é que se faz? Como é que você faz? Você coloca aqui o tamanho, por exemplo, 200 pixels. Ctrl S. Pronto, olha, já está centralizado. Por que 200 pixels? Porque é o tamanho lá da altura do nosso topo, certo? É a altura do nosso topo e ele já fica centralizado. Agora, se você for observar aqui, eu queria que ele ficasse alinhado mais para a esquerda, bem do ladinho dessa imagem. Como é que a gente faz isso? Vai lá e bota um text align left, certo? E ele vai ficar assim, ó, bem alinhadinho aqui com a imagem. Só não tá ficando melhor porque a imagem e o texto tá meio ruim, certo? Vou aqui atender o telefone e volto já. Esse aí, voltei, pessoal. Onde é que a gente tava mesmo? Certo, agora vamos dar um espaçamento entre a imagem e o título. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar um padding left dentro do H1. Vamos botar aqui uns 30 pixels de distância, certo? Quando a gente atualiza, tá, ele não funcionou por quê? Acho que é porque é H1. A margem left,
Certo, aqui ele não tá funcionando porque é H1. Mas se a gente fizer o seguinte, ele não tá dando margem nem padding porque é da H1. Mas a gente colocar aqui uma div dentro desse H, por fora, né? O H1 ficar dentro de uma div com o nome de TL topo. Opa, TL topo, certo? Então a gente vai aqui no CSS e coloca aqui coloca aqui uma margem, certo? Mas antes disso, vamos botar aqui um TL topo, certo? Aqui a gente coloca a margem, certo? Margem left de 30 pixels, beleza? Que é isso? O bicho tá vacilando aqui. O que eu não tô fazendo aqui? É TL topo. TL topo. O que deu bronca aqui foi... Tá, vamos botar aqui um padding. Ainda não tá funcionando, que bicho safado. Pessoal, depois a gente dá espaçamento aí na próxima aula, porque essa daqui já o tempo já acabou. É isso, falou, até a próxima aula, pessoal. Falou, até mais, fui.